Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para trazer o vídeo sobre teologia de vida, né? Tudo começou, né, quando usei a frase que eu tinha uma teologia de vida, não uma filosofia de vida, mas sim uma teologia de vida. Teologia essa que sempre andou de mãos dadas e procurou valorizar a filosofia, né? Como temos sempre falado aqui, antes da filosofia antiga, o próprio homem considerado o mais sábio, né, de todos os tempos, Salomão, ele já dizia lá em 900 antes de Cristo, antes de surgir a palavra filosofia, já dizia: chama a, a sabedoria tua irmã e a prudência a sua parenta, né? Então agora estamos hoje aqui para falar sobre a filosofia contemporânea. Já falamos da filosofia antiga, da filosofia na Idade Média, a filosofia moderna, e hoje nós vamos falar sobre a filosofia contemporânea. O início dela se dá na Revolução Francesa, né, em 1789, e vai até o século XX, século anterior ao nosso. Hoje estamos no XXI, falaremos também da filosofia nos dias atuais. Então, esse período da filosofia contemporânea vai da Revolução Francesa até o século XX. No século XVIII, foi um período marcado pela consolidação do capitalismo, né, gerada aí pela Revolução Industrial. No século XIX, consolidação no progresso técnico-científico, né, o século XIX foi bastante envolvido nessa situação, né, da tecnologia. E o século XX, né, o último século dessa fase, não poderia ser diferente, inclusive após a teologia largar as mãos, soltar as mãos da teologia, principalmente uma teologia de vida. O século XX foi marcado como a era das incertezas, ou seja, não poderia ser diferente, né? Gerar uma era de incertezas, contradições e dúvidas geradas por resultados inesperados. E eu digo mais uma vez tudo isso porque resolveu soltar as mãos da teologia, né? E principalmente da teologia de vida. As correntes filosóficas desse período contemporâneo, o marxismo, positivismo, racionalismo, existencialismo, né, foram as correntes filosóficas e muitas outras correntes filosóficas muitas mesmo, mais de 40 correntes filosóficas, ou seja, não poderia ser diferente em gerar tantas dúvidas, incertezas e contradições, né? O que tem se agravado, crescido ainda mais nos dias de hoje, ainda mais com um fenômeno que nós vamos falar aí no próximo vídeo, que são aí o crescimento exacerbado das ciências, né? Ciências se multiplicando, o número tremendo de coach, nós temos coach, mentores para todas as coisas, né? Agora aí a chamada democratização da educação, né? A questão de realmente você ter notório saber, né? Então, aí você vê para onde que a coisa está caminhando depois que se soltou a mão aí da teologia. Um abraço a José Carina, Elisângela Lima, Eliezer Barbosa, aí junto com a gente sempre. E os filósofos dessa idade aí contemporânea, os principais, né? Não vou citar todos aqui, como não tenho feito, tenho citado muitos nomes, e são Friedrich Hegel, Ludwig Feuerbach, que criticou a religião e o conceito de Deus, né? Ludwig Feuerbach fez isso, influenciou Karl Marx, foi um dos influenciadores de Karl Marx, né? Temos aí Arthur Schopenhauer, né? São de 1788 a 1860, o Feuerbach, 1804 a 1872, Hegel, 1770 a 1831, Soren Kierkegaard, 1813 a 1855, né? Dinamarquês, né? Aí o Kierkegaard, dinamarquês, foi uma grande influência aí para um teólogo
né, Karl Barth, nós vamos falar daqui a pouco do nome desse teólogo, e também precursor, né, do existencialismo, né? Augusto Comte, 1798 a 1857, francês, né? O próprio nome já diz isso, né? Um francês. E aí temos o alemão Karl Marx, né? 1818 a 1883. Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche, 1844 a 1900, aquele que gerou aí aquela tão conturbada frase Deus está morto, né? E aí lançaram 2 filmes agora, o 1 e o 2, Deus não está morto, né? Mas tudo começou em Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900. Tem uma Mello aí com a gente. Martin Heidegger, 1889 a 1976, também alemão, né? Nietzsche alemão, Karl Marx alemão. Jean-Paul Sartre, francês, né? 1905 a 1980, aí um dos precursores aí do existencialismo, Sartre. Inglês, Bertrand Russell, 1872 a 1970. Theodor Adorno, alemão também, 1903, já século XX, 1969. Walter Benjamin, alemão, 1892 a 1940. Michel Foucault, né, o Foucault, bem conhecido como Foucault, 1926 a 1984, francês, o próprio nome diz, e o australiano Karl Popper, né, 1902 a 1994. Essa quantidade de correntes filosóficas que deu grande vazão na Idade Contemporânea, isso gerou essa era aí de contradições, de dúvidas, de incertezas. E, é claro, tudo isso começou aonde? Lá na Idade Moderna, quando se começou a soltar as mãos da teologia. A coisa desandou a tal ponto na Idade Contemporânea, nesses 3 séculos, 18, 19, 20, de gerar aí no século XX a era das incertezas, né? Muita gente falando que depende, é relativo, isso vai depender de escola, de corrente, vai depender do ponto de vista. Tudo isso começou lá atrás, quando se soltou a mão da teologia. Também na Idade Contemporânea, assim como eu citei na Idade Moderna, tivemos diversos teólogos, muitos teólogos no século XVIII, XIX, XX. Vou deixar de citar aqui uma série deles, né, de teólogos que poderiam estar andando juntos com os filósofos, dar as mãos à filosofia, não somente a filosofia, porque a teologia nunca largou a mão da filosofia, pelo contrário, a filosofia largou a mão da teologia, mas esses teólogos, né, sempre buscaram, como eu falei aqui, Kierkegaard, né, foi um grande influenciador, né, de Karl Barth, ou seja, o Karl Barth, um teólogo, né, foi influenciado pelo Kierkegaard, um filósofo dessa era, mas você não vê o contrário. Filósofos sendo influenciados por teólogos, ou seja, soltou-se a mão, a teologia, né, ali ao lado, mas soltou a mão, a filosofia soltou a mão da teologia, o que gerou essa era de incerteza. Então, os teólogos nós temos William Booth, alemão, Karl Barth, né, influenciado pelo Kierkegaard, um filósofo, Louis Berkhoff, Francis Schaeffer, Stanley M. Horton, de 1916, Rudolf Bultmann, John Hick, 1922, em inglês, Paul Tillich, né, um grande aí do meu começo da minha academia em teologia, né, já Paul Tillich, de 1886, mas grande influência até agora, século XX, da Prússia, né, o nome Paul Tillich, mas parece francês, mas é da Prússia, alemão, né? George Lindbeck, 1923, Dietrich Bonhoeffer, 1906, né? Bonhoeffer, que tem falado muito sobre ética, sobre essas questões assim. Gustavo Gutierrez, 1928, Peru, nascido em Lima. Joseph Moltmann, 1926. C.S. Lewis,
Charles Finney, e uma série de gente aí, de teólogos, de grandes teólogos, grande parte deles do século XVIII, XIX, XX, desses teólogos, vivendo não dentro de uma igreja. Quando eu falo aqui teólogo, eu cito o nome desses teólogos, a maioria desses teólogos sabe onde eles estão? Dentro de Harvard, dentro de Oxford, dentro das grandes academias, dentro das grandes universidades do mundo. Esses homens, esses teólogos, eles estão dentro de igreja, eles estão dentro, esses teólogos, dentro das grandes academias, das grandes universidades, e foram influenciados por filósofos. Como eu falei aqui, o caso de Karl Barth, pelo Kierkegaard. Mas a filosofia, embora esses teólogos estivessem dentro da universidade, a filosofia resolveu andar de mãos soltas com a teologia. E aí não poderia dar outra coisa a não ser uma era de incertezas. Tenho falado aqui que eu tenho uma teologia de vida e não uma filosofia de vida, mas sigo os conselhos de 900 a.C. de Salomão. Chama a sabedoria de tua irmã e a prudência de tua parenta. O amor à sabedoria, ou seja, o próprio termo filosofia. Então, a coisa tem andado para esse lado. Nós vamos falar no próximo vídeo da filosofia atual, e aí não poderia gerar o que tem gerado. Precisamos voltar a dar as mãos, não somente à filosofia, mas principalmente a filosofia à teologia. Por isso, alguns filósofos aí conhecidos meus, atuais, da minha geração, que têm se afastado, de certa forma, de uma teologia prática, de uma teologia de relacionamento prático, e tem mais dado as mãos aos outros filósofos do que aos teólogos colegas, aos teólogos que têm andado, caminhado junto com eles. Tem se afastado, tem chegado ao ponto de dizer que a revelação, a iluminação, o só citar as escrituras sem base filosófica, sem base dos grandes nomes dos grandes filósofos, principalmente esses mais recentes agora, tem causado muitos problemas. Mas, na verdade, é o contrário. Aqueles que têm caminhado para o lado da filosofia têm abandonado os teólogos, têm abandonado as bases bíblicas, têm abandonado uma teologia de vida. Então, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, aí, quando falaremos da filosofia atual. E tem aí também uma teologia de vida baseada naquilo que é inabalável, que é a palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima.